Pode começar. Olá, boa noite, né? Boa noite a todos aqui presentes. Quem vai nos assistir ou está assistindo daqui a pouquinho, né? Estará. Nós hoje vamos dar início ao estudo, né? Os Prazeres da Alma, o livro de Hamed, né? Psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. E a gente está quase praticamente terminando, né, Ana? O livro. A temática de hoje é sobre aceitação. Hamed divide essa temática em 2 capítulos, né? Que hoje eu vou fazer e semana que vem a Ana vai fazer, finalizando, né? Para a gente iniciar outro livro. Então vamos orar, né? Para que a gente possa desconectar, né, com a espiritualidade maior. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, Maria, nossa Mãe, amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, coordenadores do GESP. Pedimos as bênçãos da noite, a proteção e principalmente as inspirações para que possamos refletir profundamente essa temática da noite. Nos abençoe, Senhor Jesus, e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu pedi só colocar um copinho de água para mim aqui, ficou a garganta seca. Então vamos ver, né, o que o Hamed traz para a gente sobre essa temática da aceitação. Ele vem iniciando aqui. Não podemos deixar ninguém decidir a maneira como vamos agir. Se alguém opta pela ingratidão, não devemos nos magoar nem nos deixar arrastar por atitudes vingativas. Se outro tem um comportamento medíocre, é preciso aceitar que cada um está num determinado estágio evolutivo e, portanto, dando somente aquilo que possui. Somos nós quem decidimos como agir, não devemos reagir, mas aceitar o outro tal qual ele é e prosseguir, igualmente aceitando o que somos e fazendo tudo aquilo que acreditamos ser bom e adequado para nós. Aí Hamed vem continuando. A aceitação é uma das características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmos e nos outros. E aí Hamed vem trazendo uma citação bíblica, né, do livro de João, lá no Evangelho de João, uma passagem que Jesus, né, quando aqui esteve, proporcionou, né, àqueles que estavam aqui encarnados. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico chama-se Betesda, com 5 pórticos, né? Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia, de vez em quando, a piscina lhe agitava as águas. Olha, um fenômeno, né? De único, de aparição. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Quem que não deseja ser curado, né, de alguma doença? Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Essa pergunta, queres ficar curado, devia ser entendida no seu significado mais profundo. Nela podemos sintetizar tudo que Jesus ensinava e fazia. Trata-se de indagação que exige da criatura uma renovação das estruturas internas e igualmente das externas, uma verdadeira transformação psíquica. Se a gente for analisar, né, Jesus, ele na humanidade ainda estava ainda, né, muito, vamos dizer, imatura, né, para esse entendimento. Hoje a gente ainda vê ainda pessoas com essa imaturidade, imagina aquela época.
quando ele falava, né, de cura do corpo, as pessoas achavam que era cura do corpo, mas além dali, ele estava falando da cura da alma, né, da cura do espírito. E aquelas pessoas, né, ele, na verdade, ele não entendeu essa proposta que Jesus veio trazer. Então, quando ele coloca, né, trata-se de uma indagação que exige da criatura uma renovação das estruturas internas, ou seja, é você refletir e mudar o comportamento, né? Fazer a mudança de atitudes, a mudança de como você vai se relacionar com o outro e consigo mesmo, né? É o que a gente coloca dentro dessa proposta que a Joana de Anjos traz, além do Hamed, que a psicologia nos coloca, né? A psicanálise, para a gente ter esse olhar interno, né? De se perceber, de se entender enquanto sujeito encarnado, né? Aqui nesse plano. E qual é a mudança que ele precisa ter. Então, quando a gente vem com essa temática, né, a aceitação, ela é mais profunda do que a gente possa pensar, né? O sujeito, o indivíduo, ele reconhece e acolhe as suas experiências e as suas emoções sem julgamento. Aceitação é isso, né? É você se perceber, se aceitar sem se julgar, sem julgamento, sem achar que eu estou errado, eu estou certa, né? E julgar o outro também, né, dessa forma. A aceitação, ela não implica resignação. Não é pra gente, eu tô aqui resignado, vou aceitar, porque tem que ser assim. Não é isso, é você internalizar e entender que você também tem um tempo, né? Todos nós temos um tempo pra gente conseguir avançar, né, dentro dessas atitudes. É um processo, né, que a gente vai maturando. Não pode ficar parado demais, né? Pra poder não atrasar o tempo todo, né? Mas sim, então não implica resignação, mas sim uma compreensão profunda de si mesmo, que o leva a mudanças significativas no comportamento e na percepção da vida. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Né? Qual é a necessidade minha aqui nesse planeta? O que eu posso fazer? Né? Qual a minha produção diante do coletivo? Principalmente, a gente tem que pensar nisso, né? A gente fica só na sua bolha e não ajuda o próximo, não pensa, né, em produzir algo para o coletivo. E a gente precisa pensar nisso sim, né? É aquela velha história, vejo uma criança na rua sofrendo, não é filho meu, não é meu vizinho. Enfim, todos nós, enquanto sociedade civil, a gente tem essa obrigação, né? É obrigatório que tenhamos esse comportamento de proteção à criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, né? As mulheres que estão ali em sofrimento. Os homens também, vamos excluir, né? Léo olhando minha cara. Daqui a pouco ele vai falar, o senhor falou das mulheres, não falou dos homens. Não. Os homens já foram muito falados e muito falantes, né? Se as mulheres falarem, isso aí. Então, eu coloquei, acrescentando aqui, né? A aceitação, ela está intimamente ligada ao conceito de autocompaixão. Por que isso, né? Porque ela envolve tratar em si mesmo, né, bondade do que se ofereceria a algum amigo. De repente, assim, eu estou com alguém, estou com uma pessoa, e aí eu quero tratar aquela pessoa, né, tão bem, e às vezes eu não faço isso comigo, né? Então, a aceitação, ela está ligada à autocompaixão nesse patamar, né, vamos dizer assim. E aí a gente, quando a gente começa a agir, né, consigo mesmo, ela vai oferecer, né, aceitar as falhas, os erros, que isso é importante. Né, a gente entender que todo mundo erra, ninguém aqui é perfeito, né? Então é entender, por isso que essa aceitação, ela envolve essa produção interna, né, de se perceber, de se aceitar, que a gente vai conseguir observar os erros. E observando os erros, eu vou entender, não, eu erro, mas eu posso acertar, né? De que forma? Que aí eu vou ter esse processo de cura emocional, né? E nesse processo de cura emocional, eu vou estar aprendendo a ser alguém melhor, né? E por isso que Jesus colocou ali, né? Hamed veio colocando essa passagem, né, que Jesus teve, né, que lá ele coloca, né, que é a cura de um paralítico, né? Paralítico não é uma pessoa com deficiência. Ali, pessoa com deficiência física. E aqui, mais profundo ainda, a gente tem um olhar de que nós temos deficiências morais, né? Então, a gente focar nessas falhas, nesses erros que a gente ainda produz, que ainda somos, né? Espíritos dentro de um planeta de provas e expiações, então ainda somos errantes, é dentro da moral que a gente precisa observar, né?
Não é que eu vou ser melhor que o outro, mas eu preciso ser o melhor hoje do que eu fui ontem, né? É sobre isso. E aí, continuando aqui, né? Boa noite, José Carlos. Conexão tá lenta ali, né? E aí, Hamed continua, né? Quando alguém é abordado assim com uma questão tão incisiva e ainda responde: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada, e ao chegar outro já desceu antes de mim. Ali esse senhor, ele estava se vitimizando. Porque qual foi a mudança que ele fez? Qual foi a tentativa, pelo menos, né, de mudança que ele fez, né? Hamed frisa isso, né? Presume-se que seja uma criatura que se sente vítima de um destino cruel, é vítima da sociedade, né? Você lembra muito desse termo, né, Léo? É vítima da sociedade, é vítima do destino cruel, de estar ali paralítico, né? E aí? Ele não compreendeu, né? Boa noite, Denise. E aí, então, completamente impotente diante da existência dele, porque ele não se compreendia, né? Quem se posiciona dessa forma não admite ser responsável por suas desditas e sempre acusa o outro, ou os outros, ou as circunstâncias, por não se sentir feliz ou sadio. Ele não se coloca diante de um sujeito, né, que errou e está ali para acertar, né, de se aceitar. Ele não se colocou assim, ele se colocou como vítima. E muitas das vezes a gente se coloca assim, né? Então é importante a gente se observar e entender: será que eu estou me fazendo de vítima de alguma coisa, de algum sofrimento? Estou culpando alguém? Estou culpando meu pai, minha mãe, os irmãos, enfim, né? O SUS, enfim, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente tem que observar qual é o movimento que eu preciso ter, né? São indivíduos que nunca, ele continua aqui sobre essa questão da vitimização, são indivíduos que nunca conseguem falar de si mesmo. Olha, gente, que importante esse passo que eu até marquei. São indivíduos que nunca conseguem falar de si mesmos para expor e refletir sobre os seus atos. Simplesmente vai vivendo e tendo atitudes sem pensar, né? Não preste atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções. Aqui a gente cabe falar, né, que muitas das vezes a gente vê ainda homens com dificuldade de ter esse olhar, né, de querer, vou fazer uma terapia, vou fazer uma psicoterapia, vou fazer uma análise, né? O homem de ir ao médico, se cuidar, a gente ainda vê isso, essa dificuldade que o homem ainda tem, né? Não preciso não, estou bem. E aí quando está, né, quase já desencarnando, que vai para uma emergência, né? Durante um diálogo, apenas culpam ou acusam as pessoas com quem convivem e incriminam a tudo e a todos pelas próprias desventuras. Essas são as pessoas, né, que se colocam como vítima e não têm a coragem, né, de se olhar, de se observar, de perceber suas emoções, seus sentimentos. Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. Lembrando que Jesus, né, teve várias passagens na felicidade, né, desse mundo, né, várias questões que a gente entende que a gente está no processo aí de evolução, né? Então essa felicidade que às vezes a gente se ilude, né, de achar que aqui na Terra a gente vai conseguir. A gente tem momentos felizes, momentos de alegrias, né? Mas essa felicidade a gente só vai atingir um patamar bem superior. Entretanto, se o enfermo responde, sim, é claro que quero me curar, que ele está se colocando numa suposta resposta, né, que a pessoa com deficiência lá, ele poderia ter colocado se ele estivesse numa outra posição, né, sem ser essa de se vitimizando, né. Se ele se respondesse assim para Jesus, sim, é claro que eu quero me curar, né, se ele respondesse isso, poderíamos dizer que nasceu nele um comprometimento com a mudança de atitude e com a autorresponsabilidade. Hamed, né? Pressupõe-se que ele se compromete inteiramente com a proposta recebida do mestre amoroso e se submete à terapia de renovação íntima. Olha a renovação íntima. De outra forma, ele está longe de ser um homem curado em definitivo, transformado, dotado de lucidez mental e de novas concepções a respeito da vida. Então, Hamed coloca aqui, né, dessa transformação moral que é necessária, né, que foi
o que foi o ponto crucial que Jesus foi, né, oferecer a ele naquele momento, mas ele ainda não tinha condições. E Jesus, né, com todo respeito, ele aceitou também a ordem, né, que ele se encontrava ali dentro da classe de evolução do espírito, né, vamos dizer assim. É bem interessante, né? Aí Hamed continua. Jesus Cristo, o médico das almas, não olha só sintomas externos. Seria pequenez demais, né? A gente focar só nisso, né? Olhar essa parte externa, né? O corpo material, né? Mas Jesus quer a transformação interior, a mudança integral do ser humano. No fundo, as criaturas imaturas desejam uma cura imediatista para os seus males, não aspirando senão a mudanças superficiais. Eu lembro muito bem essa parte que eu estava estudando. Eu lembro que quando, né, passei pelo processo de quimioterapia, né, tratamento de câncer, eu sempre focava assim, tomara que eu consiga, né, eu quero focar na cura do meu espírito. Se eu não tiver a cura do corpo, né, vai ser uma passagem, vou sair daqui e vou para o outro plano, né, eu focava muito nisso. Acho que até é um mecanismo de defesa também para poder ajudar a lidar com a situação, né, cada um enfrenta da sua forma, né, eu agi desse jeito. Então ele coloca aqui, exigem sem nenhum esforço que as bênçãos desçam sobre os seus caprichos infantilizados ou desejos precipitados. Querem pagar um preço irrisório pelo desenvolvimento e crescimento espiritual. Esse preço não se paga com autoilusão, com atitudes de vitimização ou autopiedade, e sim com mudança de comportamento interior. A médica deixa bem claro, né, que como imaturo foi, né, esse senhor, que ele não conseguiu compreender naquele momento, né, a proposta do Cristo. Aí vamos refletir em nós, estamos conseguindo compreender a proposta do Cristo? Principalmente hoje, né? Hoje estamos aqui, a gente quer ali deitar, receber, né, a cura, receber um tratamento. Todos nós buscamos isso, né? E aí a gente também tem que pensar que não é só a cura do corpo, é a cura da alma, né? Por isso que Diego vem, conversa, Velho Capim vem, conversa, Alberto, dando esses pontos, olha, presta atenção nisso. Você conseguiu entender, interpretou direito? Olha, você precisa olhar para dentro de você sobre isso, sobre essa mudança, né? Não é só a cura da minha vesícula, né, do meu fígado, é curar, sim, essa parte interna, moral, né? Ele segue, né, sobre essa questão que ele fala de criaturas imaturas, que ainda somos, né? Todavia, já curado, o ex-enfermo, olha só, hein? O ex-enfermo denuncia Jesus aos seus inimigos. Ele aí volta lá no texto da Bíblia, né, do Evangelho. O ex-enfermo denuncia Jesus aos seus inimigos que procuravam pretexto para prendê-lo e executá-lo. Assim prossegue o apóstolo João na sua narrativa. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso, os judeus perseguiram Jesus, porque fazia tais coisas no sábado, né? Ele fazia cura, ele trabalhava ao sábado e na época, né, era proibido, né, dos judeus, né? Até hoje tem a adventista, né? Não, os judeus mesmo, sempre faz a tarde eles param, sempre faz sábado. Continua, né? Com essa cultura. É o Shabat. O mestre Nazareno aceitou, olha só, que grandiosidade, é o exemplo que a gente precisa seguir, né, gente? Sabe que é difícil. O mestre Nazareno aceitou a atitude de ingratidão do ex-paralítico, o saber que tudo obedece a um ritmo natural e que a transformação espiritual não acontece de forma abrupta. Por isso alertou, dizendo: não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Cristo possuía amplo conhecimento de que a evolução é uma espiral infinita e que cada qual atinge uma paisagem existencial de acordo com a posição em que se encontra. A cura física pode ser um meio, mas somente a plena conscientização é o fim. É sobre isso, a gente ter essa consciência, né, aceitar, né, e seguir essa mudança interior, né, o que Jesus propõe, né, dentro do que ele preconiza dentro do Evangelho, né, sobre o amor, sobre a transformação moral.
Aí, dentro da citação aqui, Hamed vem trazendo a questão 783 do Livro dos Espíritos, onde pergunta, né, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: há o progresso regular e lento que resulta da forma das coisas, da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Alguém postou isso hoje não sei se foi Juliano, na página do grupo do Instagram, você? Eu falei, gente, parece que ela está lendo o texto de hoje. E fala justamente sobre isso. Então, olha só, quando uma cultura, um povo, né, não tem essa evolução, né, fica lento, aí ele respondeu que Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma, né? O homem, a nota dele, o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pelas forças das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções, senão a desordem e a confusão momentâneas que atingem os seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem, a tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, essa proposta que Jesus, Jesus entende no nosso momento, e se ele é um exemplo para nós, a gente também tem que seguir, buscar seguir esse exemplo, né? De entender que cada um tem um momento. Quantas vezes somos intolerantes, né? Uns com os outros, somos preconceituosos, não compreendendo as diferenças, não compreendendo, né, o tempo do outro de mudança. Quando alguém está ainda focado em algum vício, né? Então a gente tem que ter paciência que o outro vai mudar, que o outro vai ter o tempo dele, né? É isso, né? Alguém tem alguma coisa a falar, acrescentar, perguntar, ela responde. Vamos junto com você. Né? Alguém quer falar, acrescentar alguma coisa? Marcos quer falar. Não, Marcos? Vocês já tinham pensado sobre isso, ou dessa forma que Hamed vem trazendo? Vocês já pensavam sobre isso? Fala, Regina. Não? Silêncio, meu Deus, profundo. Silêncio ensurdecedor. Nem pode falar. De vez em quando falam, né? Seria a Venezuela, que aconteceu agora, recentemente, estaria nessa situação aqui, de uma reformulação de pensamentos, atitudes, como há às vezes terremotos no Japão, que as pessoas precisam se reinventar, se reorganizar, sobreviver, para poderem seguir em frente. É uma forma de não só sacudir a terra, mas sacudir as pessoas. Também pensei sobre isso. Diga aí, senhor Leonardo. Eu vejo que sim, é possível, né? Mexer com o meu Narciso, eu sou muito bonito, né? Eu vejo que sim, né? Que tem com relação à Venezuela e outros países, até algo bem interessante, né? Que a gente vê hoje sendo colocado na mídia, né? As questões de abalos, assim como terremotos, por conta... Tem explicação geológica, né? Pelas placas tectônicas e tal, mas a questão são as reações dos seres humanos nesse momento, né? A solidariedade, a cooperação, o olhar, por exemplo, né? Hoje mais intenso também para os próprios animais, né? Não considerando apenas, né? Um cachorro, um gato se vira, né? Não, eles, né? Buscam também socorrer os bichinhos lá debaixo dos escombros, né?
gente vê cachorros, por exemplo, como no caso que um cachorrinho que estava protegendo um bebê, né, que estava debaixo dos escombros, o cachorro ficou por cima, né? A importância dessa interação, né, do ser humano com outros seres sencientes da natureza. E isso mostra que o progresso, por mais que ele seja individual, né, mas ele não é só individual, ele se faz no coletivo, porque se uma sociedade não muda, não há progresso. Senão o progresso seria um progresso egoístico, né? Seria somente individual, eu progredi, eu alcancei o amor, alcancei a perfeição, vocês ficam todos aí e eu estou lá. Eu já fiz por mim. Cada um faça por você, faça por si, né? E isso mostra que precisa ter essa solidariedade, essa cooperação. Então sim, considero que sim, que seja também dentro da legislação de Deus que já está pronta, já está regulando tudo, que é um momento para isso. Teve a pandemia aí, muita gente falava, né? Vai ter mudança, né? Vai ter muitas melhoras das pessoas. E todo mundo continua, né? Todo mundo não vamos generalizar, né? Muitas pessoas, né, continuam ainda na mesma geração, né? Repetindo comportamentos. E até quando? A gente tem que pensar sobre isso, né? Essa mudança de atitude que Hamed propõe, né? O Espiritismo propõe, né? Que é bem racional sobre isso. É a gente pensar, né? Eu estou repetindo o comportamento, o mesmo padrão de comportamento? Porque às vezes a gente repete comportamento que nem só dessa vida, mas é de vida passada mesmo, né? Então, não foi nenhum avanço. Enquanto a gente não tiver esse despertar de consciência, não terá avanço. Então, a gente precisa realmente parar e se olhar. É isso, né? Como ninguém mais quer falar, né? Vamos finalizar, né, no horário certo. Agradecer aí quem, né, está assistindo, que vai assistir depois. E vamos agradecer a Deus por esse momento. Obrigada, Senhor Jesus, amigos, pelas inspirações, por esse momento de reflexão, cada um com a sua. Que possamos, posteriormente, né, colocar em prática essa necessidade de transformação, mudança de atitude, observar-se mais, ter, né, esse carinho, essa autocompaixão, cada um consigo, e que Jesus permaneça, né, dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, alinhando cada vez mais a nossa rota espiritual. Obrigada, Senhor Jesus. Vamos agora para a parte, né, do tratamento magnético. E agradecemos sempre a Tua presença santa em nossas vidas. Que assim seja.